Diminuir a ruguinha? Corrigir algumas assimetrias, algumas imperfeições. Atenuar o nosso bigode chinês, que é essa marquinha que fica assim, ó. Olheira, destacar as maçãs do rosto. O que você acha? Preencher algumas coisas. Bem, são procedimentos faciais que muitas mulheres e homens fazem nos dias de hoje. Esses procedimentos estéticos são os mais realizados no mundo. E é sobre isso que a gente conversa agora com a dermatologista, a doutora Natália Pazin, sobre os preenchimentos. Seja muito bem-vinda, Ná. Obrigada. Um prazer enorme estar aqui de novo. Nosso. Eu que agradeço. Quando a gente fala de preenchimento, eu acho que as pessoas confundem muito com Botox. O que é o preenchimento, Ná? O preenchimento, diferente do Botox, que faz a paralisação muscular, o preenchimento ele vai devolver ou ele vai repor volume naquele local perdido ou no local que a gente deseja realçar, por exemplo. E todo mundo pode fazer o preenchimento ou tem tipos de rostos que de repente não é indicado? Rosto muito cheio, por exemplo, o rosto esse rosto a gente vai com um pouquinho mais de cautela no preenchimento. Porque como o preenchimento, ele faz uma volumização, então um rosto muito cheio, a gente prefere tratar com outros tratamentos e talvez depois fazer só um pontinho ou outro, pouca coisa com o preenchimento. E o que ele faz nas partes do rosto? Por exemplo, a gente fala bastante do preenchimento labial, né, nas olheiras. O que ele faz no rosto? O preenchimento, ele é um gelzinho, né? Esse gel à base de ácido hialurônico. E ele tem diferentes tipos de géis para diferente localização. Então, por exemplo, a olheira, a gente usa um gelzinho um pouquinho mais fininho. O lábio, mais fino. Um local que a gente quer volumizar muito ou que a gente quer sustentar, por exemplo, a gente usa um gel um pouco mais duro, que a gente quer que ele fique parado ali sustentando. Então, o preenchedor, ou a gente vai iluminar, fazer pontos para aquele paciente que precisa, ou aquele paciente que perdeu o volume no envelhecimento, por exemplo, que é natural. A gente perder osso, perder massa óssea no envelhecimento. Eu falo isso no consultório, quando a gente é mais jovem, a gente tem aquela bochechinha cheia, o rosto mais cheio, e quando a gente começa a envelhecer, o rosto começa a cair, porque a gente vai perdendo volume. E aí a gente repõe com ácido hialurônico. E com o bigode chinês é a mesma coisa? Como é que faz? A mesma coisa. O bigode chinês, aí a gente tem que avaliar. Por quê? Se for em uma paciente mais jovem, que ainda tem o colágeno, ainda tem essa pele firme e tá só começando a marcar um pouquinho só aquele vinco, pouca coisa do bigode chinês, a gente preenche localmente. Se for uma paciente que ela já tem um pouquinho de flacidez e aquele bigode chinês está marcando, a gente tem que tratar a flacidez primeiro. Porque às vezes o problema não é só naquela linha que a gente está vendo. O problema é o que está caindo em cima daquela linha. É aquele excesso de pele, aquela pele flácida que está pesando. Então, se a gente só preencher, aquele peso ainda vai continuar. Então, a gente tem que levantar, talvez fazer um bioestimulador de colágeno, por exemplo, para a gente sustentar essa face e depois preenchimento de sustentação e depois o bigodinho chinês. Você falou então, cada caso é um caso. Você falou um pouquinho de pessoas mais novas. Tem idade para começar? Não tem. Não tem? Não tem. Aí depende. Às vezes, uma paciente muito jovem, mas que falta um queixo, por exemplo, que ela é super incomodada, que aquele queixo é pequenininho, aquele queixo é para trás, a gente pode preencher. Talvez essa paciente, ela não tem perda de volume da idade, mas ela tem necessidade de preencher. Ou uma paciente que tem um lábio extremamente fino, se a gente realçar um pouquinho, vai ficar mais jovial e vai ficar mais bonito, então também dá pra gente preencher. E o nariz? Porque geralmente, às vezes, a gente vê com um preenchimento, você fala, nossa, parece até que fez uma cirurgia, ficou muito diferente. Geralmente quem tem calombinho, essas coisinhas perto do nariz, também é possível fazer com preenchimento? Também é possível, mas o nariz, aí é pontual. Tem o nariz certo, entre aspas, para a gente conseguir preencher. Porque se esse nariz ele for muito pesado e ele tiver uma ponta muito para baixo, a gente não consegue levantar só com preenchedor. Ou às vezes a gente até consegue, mas não vai durar. Então tem o nariz certinho, se por exemplo, se tiver muita estrutura óssea, também não fica bom só com preenchedor. Se ele for muito alargado, também não conseguimos, porque o preenchedor a gente não consegue deixar o nariz fino, quando ele tem asa nasal larga. A gente consegue rebitar um pouquinho a pontinha. Então, dependendo do nariz, também a gente não consegue corrigir, aí é cirurgia. É, porque às vezes as pessoas vão, eu não sei se no consultório acontece, mas acho que sim, com aquela foto.
assim, quero ficar assim, doutora. É assim, não é? É assim. Mas e aí? E aí eu falo, gente, aqui não é receita de bolo. Não dá. Isso acontece muito com preenchimento labial, né? Que todo mundo quer que o meu lábio fique assim. E geralmente a gente não consegue. Porque, bem ou mal, o lábio já tem uma característica única de cada um. A gente consegue corrigir a simetria, consegue volumizar, consegue contornar, mas fazer o seu lábio exatamente em uma outra pessoa, isso a gente não consegue. Boa. Léo tem uma perguntinha. Tenho uma perguntinha. Se tem alguma contraindicação e de quanto em quanto tempo precisa fazer esse procedimento para que se mantenha? O preenchimento com ácido hialurônico, a contraindicação é gestante, que não pode fazer, e algumas doenças, alguns distúrbios do colágeno, doença autoimune, colagenose, que o paciente já produz muito colágeno, então é contraindicado. Caso contrário, não tem outra contraindicação, não. E em relação à duração, varia mais ou menos, dependendo da região, de 1 a 2 anos. O lábio é o que primeiro se perde, porque a mímica a gente movimenta muito, então toda hora a gente está consumindo ácido hialurônico labial, mas mesmo assim a gente vê que esse lábio, depois de 1 ano, talvez ele não esteja conforme o primeiro mês do preenchedor, mas não perdeu tudo também. Eu falo que o ácido hialurônico é diferente do Botox. O Botox chega uma hora que a gente olha no espelho e a gente voltou na estaca zero, ele acabou. O preenchimento com ácido hialurônico não, ele fica quietinho ali, puxando, hidratando aquela pele e ele vai perdendo muito lentamente, então demora bastante. E tem uma recuperação, doutora, ou faz, depois você já fica tranquilo? Não, assim, o resultado é praticamente imediato, né? Depois, o preenchedor, ele dá uma certa mudada, ele acomoda um pouco mais, fica mais bonito. Dependendo da região, eu peço para dormir de barriga para cima, para não amassar o preenchedor, não moldar aquele preenchedor recém-realizado. Uma coisa que eu falo muito assim, lábio, por exemplo, cuidado com beijo. Se tiver animal em casa, para todo outro preenchedor, animal às vezes tem o hábito de lamber muito, às vezes a gente faz com cânula e o orifício de entrada é um pouquinho maior. Então, evitar também essa lambedura do animal, só por risco de contaminação. Fora isso, tá tudo liberado. Boa, tem perguntinhas para você, vamos lá. Temos uma perguntinha do WhatsApp. Flávia de Guarulhos, boa tarde. Mulher que está amamentando pode fazer preenchimento com ácido hialurônico? Obrigado, Flávia. Pode sim. Pode fazer? Pode. 30 dias depois da amamentação, 30 dias depois do nascimento, mesmo que esteja amamentando, aleitamento exclusivo, tá liberado para preenchimento e toxina botulínica. Boa. Vamos levantar, porque tem umas fotinhos e eu quero que você vai falando pra gente, pode ser? Eu vou levantar aqui também, tá? Dê pra ficar mais fácil. Coloca pra gente, pode vir aqui na frente, acho que fica melhor pra você ver. Ah, eles pegaram fotos de antes e depois, bem de antes. Bem sem nada, sou jovem. Aqui a gente tá vendo a Anitta. O que a gente pode dizer que ela já fez no rosto, ou o que foi feito, Ná? Tudo, pode? Tudo, tipo tudo. Não, mas na Anitta, o que chama atenção sempre, né, que ela até passou por uma fase, eu acho que essa foto nem é muito recente, mas nessa foto ela passou de uma fase, de um exagero do preenchimento labial, né? O preenchimento labial, ele ficou muito grande, ficou aquela boca de pato, aquele bico de pato muito alto aqui, em cima, e ficou uma discreta assimetria em relação a um lado do outro. Então, nessa foto aí, o preenchimento labial, você vê que o lábio tá chegando na frente, né? E aí não fica bonito, não fica elegante. Ela ficou com a maçã bem marcadinha também, né? Sim, provavelmente levantou também. Sim. Boa, vamos para a próxima foto. Ah, a Gleice mudou bastante também, né? Mudou bastante. Mas aí, o que a gente vê? Tá bem leve. Bem leve. Você vê que ela mudou, mas mesmo assim, ela ainda tá jovial, ela ainda tá bonita, ela ainda tá discreto. Quando a gente olha, que aqui a gente tá uma foto realmente do lado da outra. E ela tá sem maquiagem nessa foto, né? Então a gente vê que tá bem diferente. Mas quando a gente olha, se não tiver essa comparação, ninguém vai conseguir apontar e falar o que foi feito. Aí é o segredo do preenchedor. É isso aí que é bonito, a gente valorizar a característica do paciente e corrigir. Por exemplo, ela tinha um sorriso gengival ali, que esse sorriso ele pode envelhecer um pouquinho. Você vê que foi corrigido no limite, ainda tem um leve sorriso gengival, mas ainda tá bonito. E é natural, né? Isso aí. Provavelmente ela fez a olheirinha ali. Fez um botox, arqueou um pouquinho a sobrancelha. Ficou linda. Vamos para a próxima. Ah, essa mulher, ela é bonita de qualquer jeito, de qualquer né? jeito. O
O que a gente pode dizer da Grazi aí? Mas ela é linda, maravilhosa. Mas realçou demais. Realçou mesmo assim. muito mesmo, Então a gente vê que a toxina botulínica levantou o olhar dela, abriu um pouquinho o olhar, um olho bonito que ela já tinha. Provavelmente fez um pouquinho de preenchimento na olheira. Fez o top model look, então essa maçã do rosto marcada. Ela já tinha um contorno facial bonito, mas provavelmente ela preencheu mais, ela angulou mais esse contorno dela. Nessa foto não dá pra ver, mas a Grazi também tinha um sorriso gengival, expunha muito a gengiva. Tinha mesmo. E aqui um preenchimento labial pra corrigir esse sorriso e volumizar um pouquinho. Mas muito discreto. Discreto. Né? Muito Discreto. bonito. Vamos ver mais uma, que tem mais perguntinhas. A Luísa, ela também é linda. Mas aí ela também, né, todo mundo fica falando da boquinha dela aí. É isso aí. Eu acho que tudo quando a gente bate o olho e a gente sabe o que foi feito, tá realçando demais. Uma maçã do rosto muito evidente, um contorno muito quadrado, um queixo muito projetado, deixa de ser natural e aí já não fica bonito. Entendi. É o que acontece aqui, a gente olha muito lábio, o lábio muito grande. É bonito, ela tem um rosto largo, tem traços que comportam, mas ainda tá um pouquinho exagerado. Porque ela também tinha o sorrisinho gengival ali, a boquinha bem fininha, né? Bem Super fininha. Você vê que ela tinha característica de um rosto. Tá certo que ali ela tá um pouquinho mais jovem, mas um rosto mais redondinho, ela conseguiu angular mais o rosto dela. E o que é legal também, que às vezes a gente fica falando dos procedimentos e a gente muda, né? E o rosto vai mudando também, sem procedimento nenhum, vai afinando, exatamente. vai marcando outras coisas. Aqui realmente ela tá bem mais novinha. Então, além dos procedimentos, também tem essa coisa da idade que a gente vai mudando, né? Com certeza. Foi o que eu falei da bochechinha, né? Que é mais alta quando a gente é mais jovem e depois, por natureza, a gente vai perdendo volume facial e o rosto vai ficando mais fino. Boa. Perguntinhas. Mais uma pergunta da Juliana Guaratinguetá. Sou esposa... Oxente. Sou esposa do chefe Léo, obrigado, querido. Acho ele um gato, só faltava falar o contrário, né? Mas tem muitas linhas de expressão na testa. O que é isso, Brasil? O preenchimento nesse caso ajudaria? Ju, você obrigado, arrasou Ju. essa pergunta. Arrasou na pergunta. Obrigado. Ju, um beijo pra você. Léo, a resposta é pra você, então, hein? Ó, vamos lá. O preenchimento tem algumas regiões de risco. Todas as regiões, elas têm um risco, né, do procedimento. Todos os procedimentos, eles têm um risco. Tem regiões que têm um risco maior. No caso da fronte, por exemplo. Hoje em dia, a gente faz preenchedor na fronte, na testa, se for uma ruga extremamente profunda e se ela não sair com outros procedimentos, como, por exemplo, o Botox. Se é aquela ruga que é muito marcada, né, Nada? Tem gente que tem ela que até uma pelezinha maior, né? Profunda. Mesmo assim, e homem, né? A musculatura do homem é muito forte, ele tende a ter aquela ruga mais marcada e mais profunda. Dá pra fazer a toxina botulínica pra melhorar Botox, e dá pra fazer fio de PDO, que estimula colágeno em cima da ruga e faz uma superficialização sem a gente fazer o preenchedor na fronte. Então o fio de PDO seria uma boa Sim. também. E a toxina. Isso. Ah lá, Léo, tem 2 receitinhas pra você. Obrigado, viu? Obrigado, doutor. Obrigado, Ju. Aí, Né? agradece o Pablo também por ele focar bem assim Aí, na sua Pablo, aqui, testa. você tá focando bem na minha expressão. Tem mais uma perguntinha aí, Léo. Temos mais uma pergunta. Maria de Salvador. Não, não é comigo. Boa tarde. O preenchimento serve para tratamento na região do pescoço? Legal, Obrigado, Maria. Um beijo pra você. E aí, Ná? Na região do pescoço, quando o paciente tem aquelas linhas do colar, do cordão, que tem aquele pescoço todo marcado, a gente também consegue fazer o preenchimento. Aí foi o que eu falei, é um preenchimento muito levezinho, quase líquido, que ele vai mais hidratar essa ruga, porque a pele do pescoço a gente não pode volumizar. Se a gente colocar um preenchimento muito duro, vai ficar marcado. E então pode dar até uns pelotinhos É. também, não pode, Ná? Então tem que ser um preenchimento bem leve para conseguir melhorar aquelas linhas do cordão. Isso pra linha. Se for flacidez, aí é outro tratamento. E papada? Quando as pessoas falam de pescoço, às vezes elas ficam preocupadas com papada também. Não é preenchimento. Não, a papada geralmente ela tem gordura localizada e flacidez. O preenchimento vai volumizar.
Então, pra gente tratar essa papada, a gente vai pensar em tratamento de gordura e flacidez. Depois, a gente vê se precisa angular com um pouquinho de preenchedor, mas a papada não é preenchimento, não. Viu? Porque quando a gente fala de pescoço, geralmente fala assim, mas acho que é aqui, porque tá estranho. Então, não. Aqui, não. Gostou? Tem mais dúvida? Manda pergunta pra gente responder e aproveita pra seguir a Ana na internet, ó. @doutora Natália Pazin, tudo junto, tá aparecendo aí na sua tela. Um beijo pra você. Eu que Até a agradeço. próxima. Um beijo pra você. Bom, né?